Identidade da serpente erguida no deserto. Capítulo 6. Sobre isso, levando em consideração, pois tal serpente erguida no deserto está fortemente relacionada, não somente com o povo que na época fazia a santa travessia, mas bem mais, com o povo de Deus que agora terá que atravessar o portal que o leva ao reino de Deus no sentido de receber a vida eterna prometida pelo Senhor, como se vê em 1 João 2:25. Quanto a mim, quero dizer o seguinte. Inspirado pelo Espírito de Deus, vejo a serpente erguida no deserto fortemente conectada, além do seu momento, com mais dois, ou seja, com mais duas passagens da Bíblia que em forma de mensagem são imprescindíveis para o povo seguir avante, porém não em direção a uma nova geração similar à atual, e sim, em direção da nova humanidade em Cristo, que seja a nova raça humana, avançando então, automaticamente em direção ao reino de Deus, que são a crucificação do Mestre Jesus, João 19:28-29. B. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:9 e em Gênesis 2:17. Começando a explicar sobre essas três passagens, vou passar aos leitores a informação que falta para os interessados a acessar Cristo, alcançando assim a imortalidade a exemplo do Mestre Jesus que no processo da cruz alcançou a vida eterna, ascendendo ao Pai, reino de Deus, de uma forma direta, ou seja, sem rodeios ou lapidações. Portanto, quem quiser depois dar nomes para as pedras que os profetas encontraram em seus caminhos, que o façam se tiver tempo. Pois Deus, ao mandar as serpentes aos murmuradores que reclamavam durante a santa travessia, fez de fato, porém, colocando implicitamente, um sentido além de meramente castigar seu povo ali presente. Pois a visão daquele que realmente é o Alfa e o Ômega, levando em consideração que somente Deus e os seus anjos têm o conhecimento do que já passou, do que passa e também do que vai passar, pode estar no futuro, onde tudo se termina bem como no princípio de tudo ao mesmo tempo, e assim, teremos que acompanhá-los. Quero dizer que a visão de Deus na hora que lançou as serpentes do deserto para morderem e matarem uns poucos de israelitas, estava não somente naquele desértico, mas estava de maneira infinitamente sábia, no princípio e fim de tudo. Ou seja, a sabedoria avançada do Criador estava no lugar aonde que tudo começou, concomitante ao lugar aonde tudo irá terminar. Portanto, como já foi falado, a visão ampla de Deus estava, além do deserto, estava também na árvore da vida que ficou parada no tempo vista em Gênesis 3:24, na árvore do conhecimento do bem e do mal, princípio, bem como na crucificação do Mestre Jesus, fim de tudo, ao mesmo tempo. Sobre isso, a título de explicação, vou começar falando primeiramente da serpente erguida no deserto. Pois bem, como alguns já sabem, a identidade da serpente está no veneno, embora exista a classe de serpentes isentas de veneno, no presente caso estamos falando de serpentes que no deserto de fato, morderam levando morte a alguns israelitas que morreram não pela mordida, mas por conta da ação química provocada no interior do organismo daquele povo, exatamente por conta do veneno transmitido por elas, em uma ação concomitante com a serpente que seduziu a Eva, nossa mãe biológica ainda no jardim do Éden, episódio que veio a comprometer a saúde natural da criação que, como todos bem sabem, morre antes do tempo predefinido pelo Senhor por conta do pecado original, então materializado pelo joio visto em Mateus 13:24-27. De modo, que vendo que tal veneno, poderia da maneira progressiva que atuava no meio do povo de Deus, vir a matar todos eles assim como está escrito em Mateus 24:21-22, o povo de Deus naquele momento, então tomado pelo medo da morte estabelecida em meio deles, arrependidos do que murmuraram, se renderam a Deus em preces pedindo uma devida solução. Então, Deus que nunca abandona aquele que nele põe sua esperança, decidiu então, fazer justiça por bem daqueles que lhe buscavam naquele momento, orientando a seu servo Moisés como diz a Escritura. Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Números 21:8-9. Com mais detalhes no capítulo 7. Que Deus abençoe a todos.
João Batista, São Paulo, Brasil, 9 de junho de 2024.